Olá, tudo bem? Vamos estudar literatura? Eu sou a professora Sabrina e hoje nós vamos falar sobre o romance urbano. A prosa romântica foi inspirada nos modelos europeus e adaptada à realidade naquela época, a realidade brasileira do século XIX. Jovens da elite burguesa falavam dos assuntos dos folhetins no seu dia a dia, porque na verdade os folhetins, as histórias, os romances urbanos, eles representavam a vida na corte, representavam os amores impossíveis, os conflitos, as intrigas e, portanto, faziam o maior sucesso na época entre o seu público leitor. Nós temos como o marco inicial do romance urbano o livro A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo. E temos também livros como Memórias de um Sargento de Milícias, de Manuel Antônio de Almeida, Lucíula, Diva e Senhora, de José de Alencar. E hoje eu trouxe para vocês um pouquinho sobre uma das histórias. Eu escolhi Lucíula, de José de Alencar. Essa história se passa da seguinte forma: ela é escrita em primeira pessoa, narrada por Paulo, que é o protagonista, e ele era um jovem, e ele conta que ele saiu do interior e foi ao Rio de Janeiro. Chegando no Rio de Janeiro, ele se deparou com uma mulher linda e logo se apaixonou, amor à primeira vista. Mas tinha um problema. Essa mulher, Lúcia, ela era uma cortesã. O que é uma cortesã? É uma acompanhante, uma prostituta da época. Mas ele se apaixonou muito por ela. E então eles começaram a se encontrar, foram viver juntos. E ali eles tiveram muitos conflitos porque a sociedade julgava, afinal de contas, ela era uma mulher desacompanhada. Ela era uma mulher da vida. E esse amor parecia ser impossível, sofria muitos preconceitos. Em determinado momento, Lúcia, ela fica grávida de Paulo. E então ela começa a ficar muito doente e sente que seu filho vai morrer. Ela tinha uma doença, um problema de coração que já é descrito logo no início da obra. E ela pede para que Paulo se case com a sua irmã caçula e também conta a ele toda a sua história, o porquê ela era uma prostituta. Na verdade, Lúcia, ela era muito pobre e quando ela era adolescente, a sua família ficou muito doente. Para ajudar o seu pai, ela procurou a ajuda de um de seus vizinhos, um amigo conhecido ali, que acabou aliciando Lúcia, que na verdade se chamava Maria da Glória. E então ela arruma esse dinheiro e depois o pai descobre da maneira como ela arrumou o dinheiro e coloca a Lúcia para fora. Ela vai morar com uma mulher que é cortesã e que a inicia nessa vida de acompanhante. Portanto, esses foram os motivos que levaram Lúcia. Os nomes da personagem, Maria da Glória no início e Lúcia depois, também têm um simbolismo, como sendo de pureza, por ser Maria da Glória, e depois Lúcia associada a Lúcifer, porque ela vira uma acompanhante, mas não como eram as outras acompanhantes. Ela mandava e desmandava em seus casos. Os casos começavam e terminavam quando Lúcia queria. Bem, o amor de Paulo e Lúcia, ele vai até o fim da vida de Lúcia, quando ela realmente morre com o filho em seu ventre. Paulo, ele vira um tutor da irmã mais nova de Lúcia, como se fosse um padrasto, ele não se casa com ela, e ele termina no final do livro contando toda a sua história. Como eu disse para vocês, um livro que termina com um final trágico,
que não traz o casal felizes para sempre, mostrando de repente para aquela sociedade que aquele amor era realmente impossível, que uma cortesã, uma mulher da vida, uma desacompanhada, não poderia formar uma família e se regenerar em seus caminhos. Bem, esse foi um pouquinho de Lucila, obra de Alencar, que traz todo o luxo das cidades, as festas, enfim, é um livro muito rico em seus detalhes. Espero que você tenha gostado dessa aula e a gente se encontra nas próximas. Grande beijo para vocês e até mais!